às autoridades presentes, professores, funcionários e principalmente a vocês, 49ª turma de História da Faculdade de Ciências e Letras de Assis. Vocês pediram para eu não falar muito, né, porque eu falo bastante, mas terão de me suportar mais uma vez. Certa vez, num gélido inverno do ano de 2009, numa manhã ensolarada, de céu azul, estava eu numa espécie de refúgio para a reflexão, num mirante entre as cidades do Porto e Vila Nova de Gaia, em Portugal, lugar em que vivi quando fiz um estágio de doutoramento por alguns meses. Dali avistava a cidade. Estava no lado da ponte Dom Luís I, via o belíssimo Rio Douro, as construções características e azulejadas da região, ouvia o som do rio, os pássaros, o que posso chamar de uma espécie de ruído gostoso do silêncio das primeiras horas do dia. Estava lá, sozinho. Nunca tinha me deparado com tamanha solidão antes. Pensando nas coisas da vida. Tinha muitas saudades da esposa, dos pais, dos irmãos, dos amigos. E se isso fosse possível, de um filho que já existia em meus sonhos, mas ainda não havia nascido, sequer gerado. Por que menciono, meus queridos, essa passagem de minha vida privada num momento público especial como esse? Porque quero agradecer a vocês, queridos alunos e agora colegas de profissão, por essa oportunidade ímpar, nunca por mim imaginada no primeiro ano de trabalho na universidade. De ter a honra de ser para mim, da 49ª turma de História, da Faculdade de Ciências e Letras da Unesp de Assis. Quando fui convidado pela Marcela, em nome da turma, pensei, meu Deus, o que dizer para esses alunos? Mereço tamanha honra? Tenho certeza que não. Mas não posso me furtar nesse momento tão especial de compartilhar das coisas que geraram empatia entre nós e promoveram a nossa rápida identificação. Quero falar de coisas que julgo importantes, fundamentais para nós, professores de história, historiadores que ousam usar da racionalidade, da pesquisa científica para discutir questões pertinentes à vida, as formas pelas quais os seres humanos têm se deparado com as dúvidas do tempo que vivem, com as perguntas que o passado lhes relega, com o tempo que lhes espera. E vem não somente para alunos que estão na escola para aprender sobre a experiência humana na história, mas com seres humanos, como nós, com sonhos, anseios, desejos, dos mais simples aos mais complexos. Quero dizer a vocês que é bom se sentir incompleto, pois assim nos fortalecemos para sonhar e correr atrás dos nossos sonhos. Naquela ocasião em Portugal, me perguntava se valia tanto a pena correr atrás do sonho de terminar o doutorado, me especializar na área de ensino de história, renunciar ao tempo de convívio com todos aqueles que amava. Pensei em minha infância humilde, crescida na periferia violenta do município da grande São Paulo, a cidade de Osasco. Família simples, pais com pouca chance de estudar, mas com grande esforço para que os filhos crescessem em meio às letras. Pensei em minha vida de metalúrgico, mecânico de trem, desenhista técnico, nos anos da faculdade de História, na formação em Teologia, na especialização em ensino de História. E vi que tudo aquilo valeria a pena se observasse que nada teria conseguido, por mais simples que fosse, sem o encontro com o outro. Sem a troca de experiências do convívio familiar com a esposa, com os pais, com os irmãos, com o diálogo com os amigos, enfim, com aqueles que me amaram, que nem sempre estão próximos geograficamente, mas se encontram presentes nas memórias dos importantes momentos que passamos juntos. Pensei também naquelas pessoas que a vida colocou em meus caminhos, mesmo com pouco tempo de convívio, 1, 2 anos, para me ensinar algo. Alunos marcantes, professores sábios, colegas de trabalho acolhedores que se tornaram amigos. Mesmo com todas essas memórias, o sentimento que aflorava em mim era o da incompletude. É o de sempre achar que ainda há algo por vir, mas saber que o que já aconteceu me conferiu raiz, história. Quando vim para o Unesp de Assis, no início de março do ano passado, confesso que cheguei muito apreensivo. Muito.
muito difícil. Fui muito bem recebido pelos colegas professores dos departamentos de Educação e História, alguns deles aqui presentes. E sou eternamente grato a vocês pela generosidade, um termo que eu gosto bastante, generosidade intelectual e humana, de ensinarem-me com sua experiência e assim continuam a fazer, pelos funcionários que pacientemente me atendem e me ensinam as facetas da burocracia universitária, pela direção que me acolheu assim que cheguei. Mas o centro de minha ansiedade residia no desafio do encontro com a sala de aula. Lá encontraria os alunos. Quem são? Que histórias se cruzarão com a minha a partir de então? Entro em sala de aula e me encontro com eles. Desconfiança de ambas as partes, algo natural e muito humano. O que esse professor que chega à sala tem a oferecer? Creio que muitos de vocês, queridos alunos e agora companheiros de profissão, pensaram isso ou algo parecido no primeiro encontro comigo e com todos os professores da universidade. Mas lembre-se, agora vocês irão para a escola. E os alunos agindo da mesma maneira que vocês. Para enfrentar esse desafio, logo no segundo dia de trabalho na universidade, trouxe à memória o primeiro dia que entrei numa sala de aula para lecionar. Eram crianças da quinta série, do bairro do Cantagalo, de Parada de Taipas, Brasilândia e Pirituba, na cidade de São Paulo. Lugar violento da periferia daquela cidade, pobre, de gente excluída, até mesmo pelo próprio sistema educativo, mas que merecia o meu melhor, mesmo que isso fosse pouco perante o que necessitava. As aulas de história tinham de ser um momento de encontro ímpar com o conhecimento, com a pesquisa, com a reflexão acerca da humanidade. Como professor de história e historiador, pensei, preciso me alimentar dessas histórias e apresentar minha história para eles. Assim conseguiremos construir a nossa história, juntos, mesmo que seja por pouco tempo. Quero ao fim dizer, foi bom. No decorrer, fiquei 5 anos naquela escola e lá fui muito feliz. No decorrer dos encontros em sala de aula, aqui na universidade, nos corredores e até mesmo nas ruas da cidade de Assis e nas redes sociais, abri os ouvidos, ouvi histórias aqui e acolá, algumas alegres, engraçadas, extremamente originais, para ser sucinto, pois não vem ao caso dizê-las, talvez o horário não permita, né? Logicamente estou brincando, mas também ouvi outras eivadas de tristeza, de dor, diria até mesmo de angústia, histórias de renúncia, de conflito, de solidão. Mas quero dizer-lhes diante disso que vi pessoas em busca de sonhos, de abertura de novas perspectivas de reflexão para enfrentar os obstáculos da vida. Vi pessoas se esforçando para alimentarem-se do conhecimento humano, seja nas noites insones de estudos, seja nos ensinamentos que a vida oferece para enfrentar a dificuldade de manutenção econômica, seja na saudade da família, ou mesmo na incompreensão pela opção feita em estudar distante de casa. Vi pessoas que lutaram, continuam lutando e continuarão nessa caminhada, movidas que são pelo que chamo aqui de sentimento de incompletude, do desejo de procurar respostas às suas perguntas, e mesmo que encontrem respostas, são movidas pela necessidade de gerar novas perguntas. Por que tem de ser assim? Quem disse que deve ser assim? Não pode ser diferente. É exatamente por isso que vejo em vocês um futuro brilhante, usando o termo que o Benê colocou. Vejo professores de história que ousam suscitar em seus alunos o questionamento acerca do mundo que os cerca, a paixão pelo conhecimento humano, a multiplicação do sentimento de incompletude que move em direção à curiosidade, à procura, à pesquisa, à liberdade. Vejo pesquisadores que ousam discutir problemas que nem sempre a sociedade quer discutir, investigando, criando possibilidades, caminhos de reflexão para os dilemas de uma sociedade brasileira que exclui, pois ainda está distante da plenitude democrática que reside na igualdade, na liberdade, na dignidade, na fraternidade real, que ainda não é vivenciada por todos os seus cidadãos. Vejo também aqui poetas, artistas, pessoas que, atravessadas pelo conhecimento histórico, estão abertas a infinitas possibilidades de apresentá-lo nos mais diferentes espaços com sua arte, sua poesia, sua música, sua ação teatral, sua dança, enfim, sua vida. Não,
nunca se sintam autossuficientes. É bom se sentir incompleto, pois assim sempre estaremos à procura de nossa completude no encontro com o outro, nas experiências da vida, na história, e assim permanentemente estaremos abertos racional e emocionalmente para semearmos humanização aonde quer que estejamos e no que lancemos mão a fazer. Muitos acham ser o sentimento de incompletude algo negativo, que revela a ausência de paz interior. Não! Penso nesse sentimento como revelador de nossa humanidade, de nossa limitação no mundo que quer que todos se mostrem autossuficientes, sem problemas, como máquinas competitivas desprovidas de sentimentos. Não! Penso na incompletude como um propulsor que nos move em direção à humanidade plena, como potência para agir. É bom se sentir incompleto, pois assim nos fortalecemos para sonhar e correr atrás dos sonhos. Mas quero dizer a vocês também, não me estendendo muito, né? Que a sabedoria reside em aprender a lidar com as vicissitudes do tempo. Lidar com o tempo. Esse é um dos grandes desafios da humanidade na contemporaneidade. Como historiadores, professores de história, sabemos que a temporalidade em todas as suas dimensões, passado, presente e futuro, é a base da ciência que escolhemos para aprender e ensinar. Mostramos ao mundo nossa relação com o tempo por meio da linguagem. Por meio dela apresentamos o tempo como um conjunto de sentimentos que produzimos a partir de nossas experiências. Nós falamos para as pessoas: no meu tempo é que era bom. Como o tempo passou rápido, passamos por tempos difíceis, as horas não passam, perdemos tempo, não tenho tempo. Desde os primórdios, a humanidade promoveu confrontos em torno do domínio territorial. Vários conflitos foram empreendidos ao longo da história em busca de um pedaço de terra. Por muito tempo, a equação político-econômica predominante na humanidade foi: quanto maior a posse de terra, maior o poder e a riqueza. A partir da Revolução Industrial, na qual surgiram as primeiras máquinas e o desenvolvimento da tecnologia, a humanidade começou a valorizar mais o tempo do que o espaço territorial. Essa concepção tem o seu ápice agora, com a ampla tecnologia desenvolvida durante o século XX, XXI, e assim a equação política e econômica, que antes era proporcional, quanto maior a posse da terra, maior o poder e a riqueza, passou a ser inversamente proporcional. Quanto menor o tempo gasto, maior o poder e a riqueza. E é sob essa mentalidade que a sociedade contemporânea vive: o domínio da velocidade do tempo. Quanto menos tempo se gastar para a realização de um trabalho, mais pode se lucrar. Quanto menos tempo se utilizar para o descanso, mais tempo existirá para produzir o lucro. Quanto menos tempo se gastar com o lazer, com a família, com os filhos, ou mesmo na relação com o próximo, mais pode ser lucrado. Enfim, quanto menos tempo se gastar com a atenção para com o outro, mais tempo existirá para a busca da riqueza, do sucesso, da celebração. É o que dizem que vivem ali. Trata-se de um perverso mandamento do mundo atual. Aquele que se orienta pelo domínio da velocidade do tempo parece sempre estar atrasado, mesmo que esteja adiantado.